Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ítalo e esse é meu sinal na comunidade surda. Vem comigo para mais uma aula e hoje o tema está aí na tela. Hoje é uma das aulas mais difíceis. Por quê? Tradução, tá? Mas com calma, com paciência, a gente vai aprender. Eu digo difícil porque é algo que a gente vai... Para muitos, é algo novo, tá? Mas quando você pega o domínio dessa coisa que você vai dizer assim, é só isso, só, tá? Aí você precisa o quê? O máximo de atenção. Dúvida? Pergunte. Na dúvida, pergunte, tá? E hoje nós vamos ter essa introdução no primeiro momento e no segundo momento a gente vai fazer um trabalho aqui, trabalho de tradução. Até para já ir pegando aí o que você sabe de sinais, tá? E você tem que trazer o sentido ao texto. Tudo bem, esse curso é o curso de Libras Intermediário, 6 meses aqui estudando, já vimos tanta coisa, né? Já estamos já bem no finalzinho, o tempo passa rápido. Você já aprendeu tanta coisa, parâmetros, Singularity, quem não se lembra da aula de Singularity, transferências, descrição, descrição imaginética, né? Também vocês viram verbos, tanta coisa. E a gente ainda falta muita coisa ainda para a gente, até o final do curso vocês vão aprender mais aí, certo? Você fica comigo, que eu fico com você até o final, e juntos nós vamos longe, ok? Vamos lá, começar a nossa aula de hoje. Introdução da tradução e interpretação na Libras. Bom, aqui é conceito, tá? Conceito é bom saber para que você possa se situar e assim poder ainda fundamentar a questão da tradução. E o que é o que é a tradução, professor? Vem do latim, traduzere, que segundo o dicionário Aurélio, etimologicamente significa conduzir, ó. Conduzir, sinal de conduzir, ó. Conduzir alguém. E esse conduzir aqui, você conduz com muito carinho, tá? Você conduz com, se for preciso, carregue até no colo, porque você vai conduzir esta pessoa, vai conduzir algo ou alguém. Transferir, essa transferência que você vai fazer, transferir, tá? De A para B, deste lugar aqui para outro. Essa transferência aqui é algo que você também precisa fazer com muita delicadeza para que você possa, de fato, fazer uma transferência correta. Transladar, esse transladar aqui é algo que é tão interessante. Transladar. A Bíblia tem uma passagem da Bíblia que fala sobre transladar, né? Não abrir e fechar de olhos, esse tempo transladado. Quando alguns vão, acreditam, né? Sumir, abrir e fechar de olhos, sumirão, serão arrebatados, né? E isso está na Bíblia, é verdade. Esse transladar de um lado para o outro, é uma questão de rápido, de uma língua para outra. E explicar, manifestar. Manifestar é um tipo de você mostrar, demonstrar aquilo que você sabe. Bom, não se pega uma luz e coloca debaixo da mesa. Ela é colocada em cima no lugar de destaque. Assim é todo intérprete de Libras. Geralmente, nós ocupamos uma função, você também, de um tradutor, de um intérprete. E nessa função que a gente estamos ocupando, nós vamos intermediar. E é algo tão interessante você ser um intermediador, porque você vai mediar aquele assunto, aquele discurso, aquela palestra, e você vai estar aqui, ó, no meio de duas pessoas, e aqui você vai
intermediário aqui, traduzindo para a língua daquela pessoa. E aqui você vai ocupar um lugar de destaque, ok? Muito bem. Observe o seguinte, aí tem um pequeno resumo, tá, da história da profissão. Depois vocês podem copiar esse link aqui, ó. Vocês vão ser direcionados para esse pequeno resumo. Bom, a tradução, portanto, ó, estou aqui, é voltada para os textos escritos, onde o tradutor dispõe do material para ler. Refletir sobre as palavras, tá? As palavras utilizadas no sentido pretendido. Já interpretar é o trabalho tradutório, feito oralmente, e as relações interpessoais. Muito bem. Professor, qual é a diferença de traduzir para interpretar? A diferença que eu gosto de sempre passar para os alunos é o quê? A tradução é você colocar no papel. A interpretação é diferente porque é você tirar do papel e já ir para a ação. Tradução e interpretação, eles andam juntos, tá? É um caminho junto. Só que para você traduzir, você necessariamente precisa saber interpretar. Por quê? Porque se você não souber interpretar o texto, se você não souber interpretar em Libras, você encontrará dificuldade na hora da tradução. Por isso que é nesse caminho aqui, é nesse momento que muitos alunos se deparam e vê que é algo que é muito difícil. É porque realmente eles ainda não sabem interpretar. E aí, professor, o que é que eu faço? Eu não sei interpretar. Comece a interpretar. Comece. Faça. Está na aula aqui, mas vai, ó. O professor está falando, já vai movimentando aí, tá? Sinalizando também, se você tiver um tempinho. E outro, vai observando, assista, veja, veja alguém sinalizando, observe, tá? E assim você vai começando também a aprender dessa forma, ok? Então, nesse momento que muitos alunos se deparam, eu não sei traduzir. Aí eu pergunto, você sabe interpretar? Não. Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Oi, Ildimar. Qual que é o sinal de manifestar? Manifestar. Bom, aí nós vamos, vai depender do contexto. Manifestar pode ser algo que falar, manifestar, gritar, mostrar. Então, tudo isso vai depender disso aqui, esboçar, manifestar. Vai depender do contexto, tá? Mostrar, falar. Bom, vamos praticar? E nessa prática aqui, ó, bem aqui agora. Como é que eu vou aprender a traduzir, professor? Interpretar? Comece os textos pequenos, as frases pequenas, tá? Comece dessa forma. Vamos lá. Traduz o texto a seguir. Esse daqui, gente. Aprender a falar é aprender a traduzir. Quando uma criança pergunta à sua mãe o significado desta ou daquela palavra, o que realmente pede é que traduza para a sua linguagem a palavra desconhecida. Bom, como é que vocês fariam a tradução desse textozinho aqui? Dois minutos para vocês pensarem.
Por isso que eu pedi que vocês trouxessem lápis, papel, para que você já pudesse já praticar. Aprender a falar é aprender a traduzir. Quando uma criança pergunta à sua mãe o significado desta ou daquela palavra, o que realmente pede é que traduza para a sua linguagem a palavra desconhecida. Acho que quando a criança não sabe o significado da palavra, é uma palavra desconhecida para ela, né? Daí ela pede para a mãe o que significa aquela palavra, e a mãe vai traduzir na linguagem que a criança entenda, né? Muito bem. Ótimo. Ótima tradução. Colocou no papel, aí coloca só no papel, anota no papel essa tradução. Ó, outra coisa, tá? Muitos pensam assim, professor, traduzir é pegar o texto e pronto. Eu fazer a mesma coisa que está no texto. Isso não é tradução. Se você pega o texto e escreve novamente o texto, você está apenas copiando. Então, não é para copiar, é para que você pegue o texto e dê sentido a esse texto. Então, isso é tradução. Se você fizer assim, você está fazendo palavra, palavra, sinal. Isso não é bom. Lembram da aula de português sinalizado que vocês tiveram também? O cachorro do meu marido não faz nada que eu peço. Aí, se você for dizer assim, cachorro, marido, meu, aí você vai estar assim, dando a entender, tá? E esse negócio de dando a entender aqui é o português sinalizado. Chamados mais de cachorro, essas coisas assim. 2 minutos, finalizou. Pronto. Alguém conseguiu traduzir? Apenas traduzir, não precisa interpretar. Depois a gente vai trabalhar na parte da interpretação. Mas hoje é só tradução. A Janaína levantou a mão, depois a Letícia. Professor, traduzindo para Libras, eu coloquei assim, ó. Falar, aprender, traduzir, aprender. Criança, aí eu marquei assim, criança aqui para, né, marcar onde está a criança, mãe aqui para marcar onde está a mãe. Aí criança pergunta mãe, palavra esta, palavra aquela. Criança quer tradução, palavra desconhecida, linguagem criança. Parabéns, é isso mesmo, excelente tradução. Muito bem. Letícia? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu coloquei aprender, falar, traduzir. Palavra qual? Pergunta criança, mãe tua. Linguagem ou fala desconhecida. Muito bem, ó. Parabéns, excelente, tá? Se você pensar mais ainda de forma resumida, você vai ver que você consegue ainda fazer esse resumo, tá? Porque na Libras, ou na língua de sinais, nós vemos que, geralmente, aqueles textos deste tamanho, quando a gente vai traduzir, eles vão encurtando, eles vão resumindo. É você trazer o resumo, é você trazer para nós contexto, os pontos principais desse texto que você está traduzindo. Deixa eu ver mais alguém, levantou a mão. Professor, podia também ser assim? Palavra qual? Pergunta criança, mãe tua. Desconheço. Muito bem, excelente, tá? Pode, sabe por quê? Já vou dizer. Não existe só uma forma de traduzir. Existe várias formas de você poder
várias possibilidades, ó, possibilidades de você fazer uma tradução. E não é, a minha tradução é diferente da Janaína está correta. Tem um pensamento judaico que diz assim, ó, quando todos estão pensando a mesma coisa, é sinal que ninguém está pensando. Porque pensar que todo mundo pensa, ninguém está pensando. Sempre vai ter que um vai ter que pensar diferente, e isso é o bacana, tá? Convivência, isso aí é maravilhoso na aula. Muito bem, excelente. Bom, por que é que vocês souberam fazer essa tradução? Ah, eu não fiz. Calma. Você que não fez ainda, porque você está pensando ainda. É porque certamente Janaína e Letícia, vocês sabem interpretar. Sabem. Por isso que vocês conseguiram fazer de forma bem clara, objetiva, a questão da tradução. Ótimo, tá? Muito bem. Depois a gente vai trabalhar na parte da interpretação. Hoje é só tradução. Outra frase aqui, para quem não fez ainda a tradução, vamos fazer essa daqui, ó, bem curtinho. Escute bem o que eu vou lhe falar. É importante. Traduz essa frase aí para mim, por favor. Escute bem o que eu vou lhe falar. É importante. Adriana, eita. Adriana levantou a mão. Opa! Não, não. Tudo bem. Professor, é só quem Janaína não já. fez ainda. Por enquanto é Não, só quem não fez ainda. não, pode participar também, tá? Quem não fez, quiser nessa aqui, já pode também, gente, tá? Vamos praticar. Praticando, vocês conseguem. Ah, professor, se eu errar, erre com clareza. Como é que eu falo, hein? Erre com postura, é? Erre com classe, assim Erre com mesmo. convicção. Com convicção. Eu falo muitas palavras erradas. Minha esposa me corrige bastante. Porque tem palavras que eu falo, mas eu falo com tanta convicção que para mim tá certo, mas tá errado, né? Vamos lá. Janaína primeira, depois Letícia, Eurani e Keto. Mas se transmitir o recado, tá correto. É, verdade. Professor, eu coloquei assim, ó. Atenção, eu sinalizar importante. Porque como é para o surdo, então não seria falar, né? Ou atenção, ou escute, né? Então eu coloquei assim, atenção, que é só para ele ter atenção, que o que eu vou passar para ele é importante. Parabéns, tá? Eu queria soltar fogos aqui, mas aqui não dá para soltar os fogos aqui. O que a Janaína fez foi uma adaptação. Ela adaptou o texto para o público dela, que é o surdo. Então, atenção, eu vou falar. Não, eu vou sinalizar. Parabéns essa adaptação. Ok, gostei. Letícia? O meu é era igual da Jana. igual? Igual. Muito bem, excelente. Eurani? Acho que está desligado o microfone. O seu microfone está desligado. Coloquei assim, atenção, atenção. Falar coisas importantes. Muito bem, é isso daí. Atenção, falar coisas é importante. Excelente, tá? Ó, muito bem. Kathleen?
Professor, eu fiz assim, ó. Escute eu falar. Importante. Muito bem, excelente, parabéns, parabéns. Você percebe que a Keko agora está fazendo para quem? Para o ouvinte, tá? Como a Janaína fez essa adaptação para o surdo, vamos saber, vamos, eu estou falando com o ouvinte. Então, ó, ouvir, né? Escute. Vou falar, é importante. Excelente, muito bem. Gostei, tá? Vocês estão? Muito bem. Professor, Próximo. e como que Oi. ficaria? E como que ficaria assim? Recado importante, atenção. Recado importante, atenção. Avisar. Avisar. É aviso, né? Aviso importante. Tem esse aviso esse aqui, ó. Sinal aqui. Que é também a questão de avisar, é a informação também. Avisar. Tem essa variação também. Esse aqui, né? Aviso. Ó, próximo. Oi, Gisele. Ô, professor, nessa frase eu coloquei assim, ó, atenção, sinalizar importante, bom observar. Tá certo? Serve sim, bom. Serve sim, muito bem. Excelente. Próxima frase, ó. Vai dar para todo mundo. Expressão popular, tá? Tem aquelas expressões populares, né, da sua região. Eita, preula. Nunca ouvi isso, né? Que negócio. Eita, preula. Traduz aí, que é eita, preula. Algo impressionante. Nossa. Professor, o nossa pode ser o AF? Pode. Af, né? Af. Esse nossa aqui, né? Nossa. 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 E af. Esse eta preula aí, eu não sei o que que é, não. Geralmente, vocês não tem ninguém do Rio, né, de Janeiro. Do Rio de Janeiro é que quando ele fundou do. Acho que. Como é que ele me explicou uma vez? Quando acontece uma coisa assim, que choveu demais, ele fala, eita preula. Tá muito quente hoje. Eita preula. Ah, eu não posso falar o que que fala aqui no estado de São Paulo, não. Então, Eita, pega. Eita, pega. aqui a gente fala assim, eita porra. Eita! Tá gravando! Meu Deus! Nossa! Eita preula. Pode cortar aí, viu? Mais um pi. Falou, já passa dos limites. Letícia, Daí a palavra. Letícia, aqui na minha cidade o pessoal fala assim, meu cipó de ganguelo. Meu Deus! É mais engraçado ainda. Um macaquinho, uma espécie de guaxinim, que antigamente tinha muito aqui no Vale do Ribeira, e eles ficavam penduradinhos no cipó. Aí o pessoal usa essa expressão, meu cipó de ganguelo. Eita, Deus. Então, ó, essa tradução faz parte das expressões populares, tá? Que é importante vocês saberem, conhecerem também. Lá tem um dicionário no Google só com expressões populares. Vai que um dia você está interpretando
E aí, o que é que você vai dizer? Vai, eita preula. Aí, o que você quer que você vai sinalizar? Você vai fazer a datilologia? Pode, é uma estratégia. Mas, ó, você pode dizer, nossa, nossa, ó, ah, nossa, tá? Então, no eita preula, você pode colocar o nossa, admirado, ó. Isso mesmo. Isso é Fala assim, tradução. é trem doido. Aqui o povo fala assim, que trem doido. Trem doido. Trem doido é esse, É né? mineiro, Professor, mineiro tudo é trem. o admirado é assim no nariz ou é na boca? Tanto faz. Ah, É porque também, o senhor viu, às vezes o pessoal vai falar dia, aí tem gente que faz dia aqui, tem gente que faz bom dia aqui, não é? é. É igual o meu professor. Meu professor fala aqui, ó. Tem esse saber aqui, ó. Saber, saber. Só que o meu professor fala aqui, ó. Saber. Ele tá fazendo quase um cara de pau. É. Aí ele faz aqui saber. Aí ele explicou para nós, professor da faculdade. Esse saber aqui é mais formal. E esse aqui é informal. Aí, agora, quando ele fala com a gente, né? Vocês estão entendendo? Ou também dá para fazer aqui, entender. Vocês sabem desse sinal? Sei, saber. A gente utiliza mais uma questão do informal. Até uma forma de voltar para ele, a sinalização que ele ensina. Tá? É muito bom. Professor surdo ensinando é algo maravilhoso. Mangando, tá? A gente fala muito aqui no Ceará. Mangando. Eu não sei se aí na tua região fala. Já mangou de alguém? Aqui fala José nunca caçoando. mangou. Aqui fala caçoando. Caçoando, né? Esse mangá significa rir? Que, pronto, você fez uma tradução. Que vem do verbo mangar. Zoar. Ficar Zoar. zoando. Tá zoando. É uma tradução. Excelente. Isso é tradução. Você pegou a palavra, ó, é rir, é zoar. Como é que a Aurélio falou? É Caçoar. Tá rindo da caçoar. pessoa. É. Tá Isso mangando é de uma mim, tá tradução. rindo de mim? Aí Isso, vocês falam mangando, mangando de né? mim, né? Aqui fala, tá rindo de mim por quê? O que você tá vendo em mim? Verdade. Próximo aí, ó. Esse aqui eu não conhecia. Eu conheci agora recentemente. Eu não sabia nem que negócio é esse negócio aqui, ó. Crush. Eu acho que não é nem essa pronúncia. É crush. É crush. Tá Como certo, se professor, é crush. 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 É como Aí, se o U se pronuncia como se fosse um U, professor. Crush. crush. Eu não tenho crush, não. Não é, Alguém tem não crush? é paixão, paquera. A sua crush, Ah? a sua esposa é a sua crush. Ela é minha crush? Olha, olha, minha crush. Ela tá Crush mangando aqui, ó. é paixão, entendeu, professor? Isso. Paquera, uma paixão. Isso, paquera, é. Eu paquero fulano, assim, crush. Então pronto. Então, ó, forma de tradução. Crush. Olha o crush. Aí você já faz a tradução. Está afim de alguém. Namoro. Esposa. Então já é uma forma de tradução, tá? Por que eu trago isso para vocês? São essas expressões que às vezes surgem, e aí do nada você precisa traduzir para interpretar. Então, muitas vezes nós vamos nos deparar com essas expressões na hora de uma tradução, na hora de uma interpretação. E aí você tem que se aprofundar na questão do significado. Okay? Barbosa, em 2004, ele definiu tradução como atividade humana
realizada através das estratégias mentais, empregadas na tarefa de transferir significados de códigos linguísticos para o outro, tá? Barbosa, 2004. E aqui, nessa hora de uma atividade humana, nós sabemos que ainda não há a inteligência artificial, graças a Deus, ainda não inventou o intérprete de Libras. Mas daqui a pouco eles vão inventar um robô interpretando. Enquanto isso, vai com a gente. A gente é que vai interpretar, tá? Aproveita que ainda tá em tempo ainda. Enquanto ele não faz o robô que interprete. A atividade de interpretação, de tradução, é uma atividade muito antiga, gente. Lembram lá da Torre de Babel? Na Bíblia agora, vamos lá. Lá no livro de Gênesis, quando eles se reuniram para construir uma torre, né, com o objetivo de chegar ao céu, eles só falavam em uma língua. Vamos lá, que estava na Mesopotâmia, ou estava na Babilônia, eles só falavam uma língua. No mundo todo só existia uma língua só. E aí Deus, todo soberano, ele viu que o ser humano era ruim. O ser humano é ruim de fato. As suas ações já respondem por si. E olha a ação de Deus. Ele pegou e separou, dividiu as línguas para cada um começar a falar uma língua diferente. Ao ponto que alguém pediu um martelo e outro dava um tijolo, alguém pediu um prego, aí dava um alicate, alguém pedia uma pá, aí dava uma telha, porque confundiu as línguas ali, bagunçou, baldeou ali as línguas, tá? E assim precisou de quem? De um tradutor. E aí, quem seria esse tradutor? Geralmente, os reis, eles tinham um tradutor de confiança. Na verdade, eles tinham um intérprete. Quando o rei tinha um sonho, ele não sabia desvendar esse sonho. Olha que loucura, né? O rei sonhava e não sabia o significado do sonho. Ele sonhava e ele precisava de saber o significado. Aí mandava chamar quem? Os intérpretes. E aí, naquele tempo, eram homens jovens, sábios, que faziam interpretação. José interpretou, né, o sonho de Faraó. E aí, assim, ele foi honrado, foi ser governador do Egito. O que eu falo para você sobre isso? É que quando você começa a fazer uma coisa que você gosta, e você começa a focar naquilo, você vai ser honrado. Quando você faz, não só por obrigação, mas você faz mesmo por um desejo, um foco, uma vontade, um querer, você vai receber aquilo de volta. Da mesma forma que você coloca o teu empenho naquilo, ela volta para você. Se você colocar o teu empenho, teu foco na Libras, e estudar e focar, aquele mesmo empenho que você coloca, ele volta. Mas volta com tanta, assim, com mais coisas ainda, reconhecimento, oportunidades, e assim você vai só, é igual a lei da semeadora, né? Você escolhe o que você planta. Se você começar a plantar e vocês plantam na questão do estudo na Libras, vocês vão começar a colher, tá? Futuramente. Outra coisa, a tradução é algo que é muito antigo. Hoje, é algo que é indispensável. É indispensável. Porque é necessário, precisa ter nos locais um tradutor, um intérprete. Olha, a Bíblia, ela já foi traduzida para todas as línguas.
A Bíblia é um dos livros que mais foi traduzido do hebraico para o aramaico, do latim para o grego, chegou ao português, o inglês. Tem até a Bíblia em Libras também, um aplicativo. Então, é um dos livros que foi mais traduzido, foi a Bíblia Sagrada. Oi, Letícia, pode falar. Professor, eu apertei errado, desculpa. Mas tranquilo. eu vou aproveitar o gancho. E nessa tradução também acontece isso que o senhor falou, né? Enxuga-se algumas coisas, subentende-se outras e vem surgindo outros significados, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, aí de acordo com Barbosa, ele vai mencionar alguns tipos de tradução, alguns métodos, tá? O primeiro método que eu trago para vocês é a tradução palavra por palavra tá? Nesse método aqui, gente, palavra por palavra, não é adequado. Por quê? Porque não foca no sentido e, portanto, há uma grande possibilidade do surdo não entender o que você está sinalizando, que é palavra por palavra, que é o português sinalizado. Vamos lá. A frase é amigo da onça. Se você fizer palavra por palavra, eu tenho certeza que você faria assim, ó. Amigo da onça. Você fazia o sinal de amigo, depois fazia, ó, a onça, ainda fazendo. Uau! Amigo da onça. Então não é esse o sentido. O amigo da onça é o quê? Um falso amigo. Amigo falso. falso. Amigo falso. Isso. Amigo falso. Então é isso que é traduzir. Então, palavra por palavra, ele não dá o sentido. É igual o outro exemplo, é morrer de rir. Aí bom, eu vou fazer tradução, morrer de rir. Morrer, mas estou rindo ainda. Morreu, ainda continua rindo. Então, isso é palavra por palavra. Morrer de rir, o que significa? Gargalhar, né, Rir professor? Muito engraçado. Gargalhar muito. Ah, Isso mesmo. Então, vocês estão entendendo? Estão captando a mensagem? Não é muito válido, tá? Palavra por palavra. Não dá o sentido. Vira só um improviso, tá? Se você faz só palavra por palavra, você está só improvisando. Agora, se você faz na Libras, você está dando sentido, ou criando até o sentido para aquela frase que parece não ter. Bom, continuando com vocês aqui, nessa parte aqui da tradução, Dodd estabeleceu 5 princípios para o tradutor. Primeiro, o tradutor ele deve entender perfeitamente o sentido e a matéria do autor a ser traduzido. Você precisa saber conhecer o autor do texto. Você precisa conhecer a matéria, não somente aquela frase ali. Você pegou só aquela frase do livro, o livro tem 96 páginas, aí você pegou só aquele textinho ali daquela página e já entendi o livro todo. Não é assim. Segundo, o tradutor ele deve conhecer perfeitamente a língua do autor que ele traduz e que ele seja igualmente excelente na qual se propõe a traduzir. Qual é a linguagem daquele autor? Qual é a linguagem daquela expressão, daquele livro, o conteúdo daquele livro? Tá? Você precisa saber, conhecer. Terceiro,
O tradutor não deve traduzir palavra por palavra. Já sabe o porquê, né? Não dá o sentido. Quarto, o tradutor deve usar palavras de uso corrente, tá? Não vá pegar uma palavra que você desconhece e vou colocar aqui. Você precisa trazer palavras correntes. Pessoas que você conheça, tá? E na maioria conheça também aquela palavra. E se você pegar uma palavra que desconheça, ao lado dela, coloca o significado, tá? Para que fique mais fácil o entendimento. Quinto, o tradutor ele deve observar a harmonia do discurso. Eu acho muito interessante quando... Acho que eu falei para vocês, não sei. Lá na minha igreja tem uma banda de percussão, tá? Das irmãs. E aí, quando as irmãs vão... tambor, tem pandeiro, tem triângulo. Aí, quando as irmãs vão... a oportunidade, né, para elas, o intérprete ele tem que também atuar de acordo com o ritmo, tá? Se é um louvor, eu me entrego no louvor. Agora, se é a banda de percussão, eu também tenho que ir no ritmo da música, tá? Eu não vou sair rodando, rodopiando e... Não, tem que ter uma postura. Mas eu vou na questão do ritmo. Davi derrubou o gigante, aí eu vou ter que usar os classificadores. Eu vou também me movendo aqui. Discurso é do mesmo jeito. Se o discurso está sendo um discurso bem rápido, tem que ter uma calma para pegar ali os assuntos principais e a expressão facial. Se for um discurso muito rígido, você também vai passando para o surdo, passando para o teu corpo, tá? Ele anda um caminho junto. Aliás, geralmente, para quem interpreta, você segue muito, alguns segundos aqui atrás, porque o ouvinte, o palestrante está oralizando, ele fala, e geralmente, quando ele termina de falar, você ainda está sinalizando ainda. Já pegaram assim? Eu que diga, tá? Uma vez meu pastor foi falar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Quando o pastor começou, Gênesis, Gênesis, Êxodo, excelente. Só que quando ele estava em Salmos, eu ainda estava chegando em Crônicas. Quando ele terminou o Antigo Testamento, eu estava chegando em Salmos. Mas terminei todos os livros e ele estava já na frente, mas eu fui no meu ritmo aqui. Mas sem perder o fio da meada, tá? Bom, outra coisa. Tradução literal. O que é, professor, a tradução literal? A tradução literal, nós vamos utilizar métodos de traduzir do português para a língua de sinais. Quando há necessidade de quem está sinalizando, saber exatamente a língua de origem, tá? A língua de origem. E, nesses casos, a sintaxe pode ser alterada de acordo com as normas gramaticais da língua da tradução. Alguns pensam que tradução literária é também fazer todo o texto observando o texto original e repetir todo o texto. E não é. Tradução literária é você fazer algumas mudanças na sintaxe. Lembra da aula da sintaxe? Aí a gente vai organizar, estruturar. Quem é que começa primeiro? É o objeto? É o sujeito? É o verbo? E aí vai entrar aqui aquelas estruturas, tá?
OSV, SVO e SOV. Essas três estruturas você pode utilizar normal. Tranquilo, tá? Tranquilo, normal. Mas a que é mais utilizada é a SOV, sujeito, objeto e verbo. Tem aqui um exemplo aqui para vocês. Bom, topicalização. Vamos voltar 2 aulas antes. Topicalização. Lembra do sinal? Topicalização. Topicalização. É igual, parece com sinal de apoio, né? Apoio. Apoiar. Bom, a topicalização, gente, ela se caracteriza na incorporação dos sinais. O mesmo sinal pode simultaneamente indicar o sujeito oculto, o verbo e a intensidade da ação do sujeito. Não. Desculpa. Muda, apaga aí topicalização, mas foi bem, vou falar topicalização. O que é a topicalização? É quando você pega o tópico aí daquela frase e você coloca lá para o começo e o restante é só comentário. Gente, eu jurava que a palavra era topicalização. Estou precisando trocar o ó. Transposição. Eu não sei onde foi que eu vi topicalização, mas a palavra é transposição. Na transposição, se caracteriza na incorporação dos sinais. O mesmo sinal pode simultaneamente indicar o sujeito oculto, o verbo, a intensidade da ação do sujeito. Lembram daquela frasezinha que diz assim, ó, eu como uma maçã? Eu comi uma maçã. Eu comi uma maçã. Esse sujeito agora aqui, esse eu aqui não vai aparecer. Esse sinal aqui também não vai aparecer. Eu vou aqui direto. Ó. Então, percebe que a transposição, alguns sinais eles vão ficar oculto, o verbo, e eu vou dar intensidade à ação do sujeito. Estou dando intensidade aqui à minha ação. Comer uma maçã. Eu como uma maçã. Tá? Então, isso é a transposição. Muito bem. Próximo. Equivalência. Na equivalência, nós temos o quê? Consiste em substituir um segmento do texto original por outro segmento da língua traduzida, sem mudar o sentido literal. Isso aqui tudo é tradução só, tá? Exemplo. Ele ainda está no beabá. Ele ainda está no beabá. Como é que vocês pensariam esta frase? Ele ainda está no beabá. Como é que faria a tradução? Ele, começo? Ele, começo. Excelente. Muito bem. Eu colocaria ele começo a aprender. Ele começa a aprender. Excelente. Melhor ainda. Ele estuda beabá? Ele estuda beabá. Também é válido. Ele aprender devagar? Ele aprender devagar. Excelente. Isso mesmo, Adriano. Muito bem. Então, vocês estão vendo que vocês estão fazendo equivalência, tá? Vocês
não mudaram o sentido, vocês não mudaram aqui o original, mas vocês estão dando sentido. O que é o beabá? É alguém que está começando a aprender. Beabá é isso. Aí nós temos a tradução através da adaptação. Como é que ela ocorre? Pode ser evidenciada quando o conteúdo da informação envolve o uso de sentidos ou de formas de enunciação. Ouvir e ver. Falar e sinalizar. Sendo que a principal diferença que envolve a tradução adaptada para não confundir o surdo. Exemplo, gente. Escute bem o que eu vou lhe falar. É importante. Nessa frase, eu estou sinalizando para um surdo. Eu não posso dizer, olha, escute bem o que eu vou lhe falar. Não está correto. Então, eu tenho que fazer uma adaptação. Eu vou adaptar para Libras. Oi, Kathleen, pode falar. Se você falar assim, ouça ou escuta, como é que você vai falar se o surdo nem escuta? É claro que tem que falar assim, ó, surdo. Vou falar para você assim, uma coisa importante. Assim, não dizer assim, escute, porque ele não escuta, é claro, ele é surdo. Ele não é ouvinte. Isso mesmo. Por isso que nós trabalhamos a questão da adaptação para o surdo. Oi, Adriana, pode. Eu colocaria assim, importante explicação agora. Colocaria. Importante explicação. Agora, excelente, tá? Teve uma vez que nesse dia eu me testei. Porque o pastor disse assim, Deus quer falar com você. E estava um surdo, uma surda, tá? A minha colega Josilene. Deus quer falar com você. E eu me provei nesse dia, Fagundes. Uma hora, quando a gente chega em casa, a gente para, senta, e a gente fica pensando no que a gente sinalizou. E na hora, de fato, eu disse assim, Deus sinalizar você, ó, ver, entender, perceber. E ela, olha, Deus sinalizar, avisar, ó, você, o aviso você sinalizando. Eu fiz essa adaptação para Libras. Então, isso é adaptação. É diferente da equivalência. Da equivalência, você vai fazer a omissão, não total omissão, mas você vai trocar, mudar a questão daquela palavra, trocar por outra, tá? Mas que tem a mesma equivalência. Na adaptação, não. Você vai ter que adaptar para o surdo, para o teu ouvinte. Continuando aqui, deixa eu ver, nós temos mais. Bom, vou agora dar um descanso para vocês, tá? Para vocês se prepararem para a segunda aula. Vamos aqui concluir só a gravação da primeira aula, tá? E nós vamos ter um descanso de 5 minutos para vocês irem beber uma água no banheiro e já que a gente volta. Professor?